Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, preview da semana 12 da NFL, semana que vai ter a rodada do Dia de Ação de Graças, que perdeu um pouco do brilho com os Steelers e Ravens sendo adiado para o domingo, mas ainda são dois jogos de futebol americano no meio da semana e não sei vocês, mas eu fico bem feliz por isso, né? Aqui comigo nesse programa que a gente vai fazer a prévia de todos os jogos da semana 12, está o Daniel do NFL Bigode, um convidado recorrente aqui já do podcast. Daniel, como é que você tá? Tô ótimo. Essa semana sagrada do futebol americano. Infelizmente, a gente não vai ter o principal jogo do Dia de Ação de Graças, né? Mas mesmo assim, no domingo tem alguns jogos aí que. Ravens e Steelers, eu tô muito ansioso. A rodada de domingo promete bastante, né? Tem o Patriots, o Bucks e Chiefs. Toda vez que eu vou falar do Tom Brady, eu acabo falando Patriots, né? Por força do hábito. Mas tem alguns jogos bem interessantes e a gente vai passar por todos. Antes de entrar nos jogos, um anúncio para você que curte o meu trabalho, mas de repente você não pode, ou ainda está incerto se quer se tornar um apoiador ou não. Eu lancei uma promoção de Black Friday nessa quarta-feira até domingo, dia 29, por apenas R$ 15, um pagamento único, não é assinatura, um pagamento único. Você vai ter acesso ao podcast exclusivo para apoiadores semanal e a newsletter duas vezes por semana, assim como a dos apoiadores, mesma coisa, até o final de fevereiro. Ou seja, você vai estar pagando R$ 15 por 3 meses de conteúdo. 3 meses e um pouquinho mais, até alguns dias mais. De conteúdo que custaria R$ 30, então, nessas mensalidades. Então, você está tendo um desconto aí de 50%. Pode ser feito o pagamento pelo Pix ou pelo PicPay. O Pix é o e-mail, caradosesportes@gmail.com. Mas é importantíssimo, se você fizer pelo Pix, você precisa tirar um print do comprovante e me mandar por DM no Twitter ou me mandar por e-mail, esse mesmo e-mail que eu falei que é o Pix, você pode me mandar o comprovante por e-mail por lá também, porque tem alguns bancos que quando você coloca na observação não chega para mim. Alguns já chegaram com e-mail normal, fiz tudo, outros não chegaram e aí dei sorte que as pessoas mandaram o comprovante por DM, mas faça isso se for pelo Pix. Se for pelo PicPay não tem problema nenhum, PicPay super simples, o PicPay cara Gabriel, porque não dá para ser o mesmo PicPay da assinatura mensal. Aliás, você pode mandar do Pix para pro PicPay, se eu não me engano. Eu não sei direito como é que funciona isso, mas enfim. É, R$ 15, você vai estar ajudando o meu trabalho, você vai estar ajudando um produtor de conteúdo independente e que sem esse apoio eu não estaria conseguindo fazer todas essas entrevistas que eu tenho feito nas últimas semanas e 3 podcasts por semana, newsletter, live aos domingos, tudo isso existe por causa dos apoiadores. Se não fossem eles, o podcast já teria saído do ar. Então, se você curte meu trabalho e quer, de repente, aproveitar essa promoção, de repente ver se você vai querer assinar a longo prazo, e, enfim, aproveita até domingo. Tem os detalhes também, tá na descrição desse episódio. Mas, de novo, R$ 15, manda lá no Pix, caradosesportes@gmail.com. Não esqueça de tirar um print do comprovante, me manda por DM no Twitter, me manda por e-mail, ou PicPay, cara Gabriel, é o meu username lá no PicPay, mesma coisa, manda aí o e-mail e aproveita aí essa promoção até domingo só, domingo encerra. Então é isso, vamos passar agora para os jogos, vamos começar pelo jogo que para mim é o jogo da semana. A gente até estava conversando antes de entrar no ar, né, sobre a rodada. Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, eu acho que é o jogo da rodada. O Daniel gosta do Ravens e Steelers, né, Daniel? Mas vamos começar por Chiefs e Bucks. Qual a sua expectativa para esse jogo? Um Tampa Bay Buccaneers que vem de derrota, né, pro Los Angeles Rams, um jogo super equilibrado, e um Kansas City Chiefs veio de um jogo difícil, mas que passou pelo Las Vegas Raiders. A minha expectativa para o jogo, eu quero ver como que vai ser esse duelo da defesa dos Buccaneers contra o ataque contra o Patrick Mahomes, né? E também, assim, no jogo dos Raiders, a gente viu, por mais que a defesa dos Chiefs
vem tomando poucos pontos, ela sofreu bastante contra o Derek Carr. Eu quero ver como que ela vai se portar agora contra o Tom Brady, né? Porque o ataque dos Buccaneers tem várias peças. E como que o Tom Brady vai jogar? Porque o jogo que ele fez na última segunda-feira foi uma coisa assim que eu sei que ele tem 43 anos, mas tá na NFL, tá pra jogar bem, né? Ainda mais com as peças que ele tem. É um jogo assim que eu acho que os Chiefs vão ganhar e que se o ataque dos Patriots não melhorar, os Chiefs vão passar por cima. Esse Chiefs, são favoritos por menos 3,5. O jogo é em Tampa Bay. E a linha tá andando pra cair pra menos 3. Eu não entendi muito. E eu concordo. Eu acho que o Chiefs é o favorito nesse jogo. É o time superior. O Tampa Bay Buccaneers tem uma coisa que me incomoda muito. É que eles passam vários períodos. Assim, vários sequências de campanhas sem conseguir mover a bola. É um jogo, assim, vocês sabem que eu sou defensor de arriscar passes longos, e pra mim, o que um time pode ter de mais valioso é conseguir avanços longos consistentemente, mas o Tom Brady nunca foi um cara de muitos passes longos, e ainda mais nesse estágio da carreira, como o Daniel falou, 43 anos, e tem um lance bem emblemático na última partida dos Bucks. Não sei se você lembra, Daniel, uma terceira para 9 pro Tampa Bay Buccaneers, e ao invés de eles tentarem uma bola intermediária ali, de repente um screen, não um screen, né, mas que numa terceira para 9 é difícil, mas trabalhar a região intermediária do campo, eles tentam uma bola ali de 30, 40 jardas pro Antonio Brown, né, que tem uma possibilidade de ser completada baixa, e aí você não move as correntes. E pra mim é um lance bem emblemático do que me incomoda nesse ataque do Tampa Bay Buccaneers, que o Bruce Arians, eu acho que ele não encontrou o equilíbrio com o que ele tem no Tom Brady, né? Que é um cara que trabalha muito bem essa região intermediária e tem caras pra trabalhar essa região. É o que mais me incomoda nesse ataque dos Bucks. Concordo. Eu acho que assim, o Bruce Arians, os outros quarterbacks que ele teve na carreira, eu acho que são quarterbacks que visavam mais o fundo do campo, né? Não eram, obviamente, não eram melhor que o Tom Brady, mas, por exemplo, o Andrew Luck, Carson Palmer, o James Winston eram quarterbacks que trabalhavam mais o fundo do campo. Então, eu acho que assim, como a gente falou, o Tom Brady tem 43 anos. Ele no auge nunca teve um braço forte. Agora, muito menos. E parece que, às vezes, o Bruce Arians quer que o ataque seja do jeito dele e não do jeito que se encaixa no estilo Tom Brady, porque quanto aquela defesa dos Rams ficar tentando aquele monte de passe em profundidade, foi até um pouco arriscada demais, como teve que o Tom Brady foi 2 vezes interceptado. E foi um jogo que o Jalen Ramsey tirou o Mike Evans também, né, da partida, basicamente. O touchdown do Mike Evans veio logo no snap que o Jalen Ramsey tava no Godwin. E, assim, eles vão precisar de mais da defesa e vão precisar desse ataque mais consistente, porque o Tom Brady, se ele entrar numa disputa ali de quem completa mais passe longo contra o Patrick Mahomes, esquece. Ninguém vai vencer um jogo dessa forma contra o Tampa Bay Buccaneers. Pode acontecer num acidente, mas os Chiefs já tiveram esse acidente. Foi contra os Raiders no jogo lá de Kansas City. O Derek Carr, ele arriscou um monte de passe longos, os Raiders foram super agressivos e venceram esse jogo. E chegaram perto novamente, né, no último jogo, né, no domingo do Sunday Night Football. E eu não acho que é uma forma sustentável aí do Tom Brady aos 43 anos de achar que vai pontuar ponto por ponto com o Kansas City Chiefs num shootout. A defesa precisa jogar melhor, né? E é aquela coisa, precisa gerar pressão com o front seven, não pode mandar blitz contra o Mahomes porque ele é um cara estica a jogada, ele manda o passe de qualquer ângulo e Isso mesmo, pode falar. isso mesmo, que tipo assim, uma coisa que o ataque do Chiefs tá tendo probleminha é com a linha ofensiva, mas no último jogo a gente viu como que o Mahomes mascara isso. Ele sai do pocket com uma facilidade, lança com uma facilidade, que ele consegue mascarar até os próprios problemas da linha ofensiva. Então eu acho que até pressionar ele parece que não funciona. Verdade, a gente viu, por exemplo, aquele jogo contra os Ravens, né? Quando os Ravens começaram a mandar um monte de blitz maluca, o Mahomes ele dá alguns, ele tem muita mobilidade, ele tem um braço absurdo que pode passar a bola de, ele não precisa estar com a base perfeita com os pés, ele não precisa estar com o ângulo certo, ele pode passar em movimento, então ele
é mortal se você mandar blitz na direção dele, né? Você precisa gerar pressão sem mandar defensores extras, né? E o Bucks tem um pass rush um tanto quanto inconsistente. O Shaq Barrett, se eu não me engano, antes da rodada passada, era o segundo edge rusher, segundo defensor com mais pressões na NFL. Agora tem primeiro. Tá em primeiro, né? Mas ele também não o Bucks como um todo, a gente viu, por exemplo, o Jared Goff teve bastante tempo no jogo da segunda-feira, né? Então, a secundária também oscila dos Bucks, é uma secundária jovem, é de se esperar. Então, ela tem bons momentos, mas dentro de uma partida mesmo, ela tem ótimos momentos e tem momentos que cai. A gente viu contra os Rams, né? O que o Cooper Kupp e o que o Robert Woods fizeram contra a defesa dos Bucks. Mas eu acho que o Kansas City Chiefs vence. É um time melhor. E, assim, a gente sabe os problemas do Bucks no prime time, né? O Tom Brady, nessa idade, já vai chegando tarde e vai ficando com sono, né? Então esse jogo é às 18h25. Mas eu acho que o Kansas City Chiefs vence. Eu acho que eles têm muito poder de fogo pra ser parado. Concordo também. Eu acho que assim, por mais que você, por mais que o poder de fogo dos Chiefs seja grande desse jeito, eu acho que a única forma que você tem de ganhar dos Chiefs hoje é você ter um poder de fogo também, porque sua defesa não vai parar o ataque dos Chiefs. Você pode ter a melhor defesa da NFL que uma hora ou outra o ataque dos Chiefs vai engrenar. É como os Raiders fizeram, né? Foi. Eu acho assim que eu acho que a atitude que a defesa dos Raiders fez foi a correta. Não ia parar o ataque, então vamos ser agressivo o máximo possível, tentar turnover. Se não der certo, o ataque vai ter que fazer o trabalho dele. E bota os Chiefs ali pra eles terem que fazer drives longos, né? De 8, 9, 10 jogadas. E, enfim, eu acho que é esse o caminho, mas eu acho que vai ser bem difícil para os Bucks. Vamos seguir agora pro Sunday Night Football, jogo entre Chicago Bears e Green Bay Packers. Aliás, de novo, né? Eu falei com o Scott Hanson naquela entrevista para ele mandar um abraço pro Brasil quando o Cairo fizesse um field goal. E ele só vai jogar agora no horário do Sunday Night Football no dia de 6 de dezembro, né? O Sunday Night Football não entra no Red Zone, então desculpa pessoal, acho que a gente não vai ganhar um abraço aí do Scott Hanson. Mas Green Bay Packers e Chicago Bears, a gente tá gravando aqui nesse momento, Daniel. Não sabemos ainda com certeza quem será o quarterback do Chicago Bears. Há quem aponte que o favorito nesse momento é o Mitch Trubisky por conta da lesão do Nick Foles. Eu sei que são quarterbacks bem diferentes, mas no desempenho do time como um todo faz diferença Trubisky ou Foles? Olha, vamos ver. Nesse domingo eles vão jogar contra os Packers. A gente sabe como que a defesa dos Packers tá com dificuldade para pressionar e está com mais dificuldade ainda para conter o jogo terrestre. Eu acho que se você montar um plano de jogo usando essa agilidade do Trubisky e dando tempo nele do pocket, eu acho que talvez, eu não estou acreditando que eu vou falar isso, talvez o Trubisky seja a melhor opção. Mas a gente sempre fala do negócio, atleticismo do Trubisky, mas parece que o Matt Nagy nunca bota o Trubisky pra correr com a bola, não sei se é medo da proteção da bola dele, se é medo dele não se manter saudável, mas parece que eles nunca usam essa capacidade do Trubisky de correr com a bola e realmente seria um bom jogo pra eles usarem, né? Eu acho que os Bears deveriam usar o Trubisky da mesma forma que os Saints usam o Tyson Hill. Bota ele pra correr, ele não é o quarterback do futuro mesmo da equipe, né? Já deixou bem claro. Então vai com tudo, né? E o duelo, esse duelo ataque dos Bears contra a defesa dos Packers é o lado ruim que tenho certeza que esses dois times não querem que as atenções fiquem focadas, né? É aquela coisa que eu, por exemplo, que gravo vídeo normalmente, eu empurro toda a bagunça aqui pro lado, pra fora da câmera, pra deixar meu quarto minimamente apresentável. E a parte apresentável desse jogo é a defesa dos Bears, que é muito boa, contra o ataque do Green Bay Packers, né? Que é muito bom. O Aaron Rodgers vem tendo uma temporada muito boa, mas um time que me preocupa a forma como eles pararam de jogar na semana passada. Sim, assim, pra quem não sabe, eu torço pros Packers. E no domingo eu pistolei, perdi Hum. coisa porque, primeiro, O pelo que lado da aconteceu? defesa. Eles pararam de jogar no segundo tempo? Então, começando pela defesa, o Mike Pettine tá num conservadorismo exagerado. O Packers joga o jogo inteiro praticamente em dime. O time
marca em zona, sempre só protegendo a linha de first down. Teve aquele touchdown bizonho que ele colocou o Preston Smith marcando um tight end, coisa que ele já fez, já vem fazendo antes, mas dessa vez deu mais errado ainda. Uma defesa muito soft e qualquer time minimamente razoável com ataque deita em cima dessa defesa. Em relação ao ataque, o Mestre LaFleur tá na hora de começar a questionar um pouquinho ele, porque o ataque dá uns apagões assim que não dá para entender. Quando é para correr, ele passa, quando é para passar, ele corre. Por exemplo, no lance da quarta descida lá, o jogo terrestre tava entrando, ele tentou um play action meio sem sentido, em rotas que nem se entrelaçavam, e com o Aaron Jones, ele tirou o Aaron Jones, colocou o Jamal Williams para receber passe. Então, assim, o ataque dos Packers está acontecendo isso, porque o Mestre LaFleur dá uns apagões e, assim, o Packers não tem talento suficiente para que de recebedores que vem improvisar, né? O Devante Adams e mais uns quitandeiros. O Lazar, teoricamente, né, ele voltou de lesão, né, na última Mas ele semana. jogou pouco. Não dá pra... Ele mostrou muita promessa antes da lesão, né, mas também não dá pra colocar esse peso todo. Realmente não tem aquela ajuda do esquema tático, né, como... Tipo assim, então, quando o esquema não funciona, quebra, porque aí o Rodgers, lembrando que a defesa do Colts é muito boa, né? Então, Sim. por exemplo, anulou o Devante Adams, cara, você tem que recorrer para Marcus Valdez-Scantling, Robert Tonyan, Jason Sternberg, aí é complicado. Foi nos últimos anos na minha opinião, o que prejudicou o desempenho do Aaron Rodgers é justamente quando ele começa a improvisar muito, né? Ele começa a sair muito cedo da estrutura das jogadas e é, ele estava jogando muito bem dentro do esquema, né? Mas o esquema precisa continuar ajudando ele nessa temporada. Dito isso, acho que os Packers vencem. É muito difícil o ataque dos Bears. Eles, assim, para os Bears vencerem, os Packers têm que ter um desempenho muito ruim. Não é o que não é o ataque dos Packers, que eu quis dizer. O que não é tão difícil assim como a gente viu, por exemplo, eles marcaram 24 pontos contra os Jaguars. Mas eu acho que qualquer time que faça 27 pontos, eu já acho que os Bears não conseguem, não tem quase nenhuma chance de igualar. Qual que é o seu palpite, Daniel? Sem clubismo, por favor. Só um minutinho, pô, repete de novo. Não, eu perguntei o seu palpite, mas sem clubismo, né? Sim, eu acho que os Packers vencem porque eu acredito mais no ataque dos Packers do que na defesa, do que no ataque dos Bears. Eu acho que o que vem acontecendo com os Bears aí, a defesa aguenta até um tempo e depois ela cai, né? Então eu acho que os Packers vencem, mas talvez seja um jogo bem difícil, porque no Lambeau Field, frio, talvez seja um jogo bem pegado, mas eu acho que os Packers ainda vencem sem sustos. Antes de a gente avançar dos jogos, né? Aliás, eu nem falei do jogo. Os Packers são favoritos por 8,5 pontos, né? O jogo é em Green Bay. Antes da gente passar, eu vou colocar aqui uma sonora do Cairo Santos, né? Ele concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa brasileira nesta quarta-feira. Eu participei lá e até botei um vídeo lá no YouTube. Quem quiser assistir lá, eu separei os melhores trechos da entrevista, mas eu separei aqui para a gente escutar agora um pedaço em que ele falou especificamente sobre esse clássico aí contra o Green Bay Packers. Vou dar play aqui. Um jogo de muita rivalidade e história, né? A gente conhece bastante a história que é o Packers e Bears, uma rivalidade de quase 100 anos, né? Acho que 1921 começou, e então eu como um jogador estou muito, acho que animado, empolgado assim para participar de um momento como esse. A gente lá em Kansas City tinha o Chiefs e Raiders, que era uma rivalidade que eu posso comparar um pouco com essa de Packers e Bears. Então, assim, sendo Sunday Night, que é prime time, né, quando o horário que o país inteiro vai estar assistindo, uma rivalidade dessa te dá uma adrenalina ainda maior para fazer parte dessa história. E sabemos que é um time muito forte, de divisão, que cada vitória contra eles vale como 2 praticamente. Então é um jogo importante, que ganhar é a única coisa que importa.
Foi esse o trecho aí do Cairo falando sobre o jogo. Vai lá no canal para ver o vídeo na íntegra. Mas vamos seguir agora, vamos falar de Ravens e Steelers, né? Que é o jogo que seria o terceiro da rodada do Thanksgiving, mas agora por causa dos casos de Covid, ele foi deslocado para o domingo às 3 horas da tarde. O jogo não tem linha, porque tem muita coisa ainda acontecendo. Os Ravens nesse momento têm os seguintes jogadores na lista do Covid: Mark Ingram, J.K. Dobbins, Brandon Williams, Pernell McPhee, Matt Skura, Patrick McCarry e Calais Campbell. Daniel, você falou lá no começo que é o jogo que você está mais curioso para assistir, mais ansioso para assistir. Você acha que os Ravens perderam para os Steelers no primeiro jogo, mas foi uma partida equilibrada? O time vem numa fase ruim e com esses desfalques que eu citei agora, você acha que eles têm condições de fazer frente aos Steelers, que é o último invicto da temporada? Então, eu acho pela rivalidade, porque como você falou aí, o J.K. Dobbins e o Mark Ingram estão com Covid e provavelmente não vão jogar. E a gente sabe como que o ataque dos Ravens é muito baseado no jogo terrestre, né? Eu confio na defesa dos Ravens, pelo menos. Eu acho que pode ser um jogo assim, bem equilibrado. Eu acho que assim, os Steelers têm um favoritismo considerável, né? Mas eu acho que dá para ganhar. Depende muito do Lamar, que não vem correspondendo. Mas eu acho que devido assim, ao clássico, assim, pode até sendo um pouquinho romântico com essas coisas, né? Eu acho que Clássico é clássico e vice-versa. clássico para mim, desses últimos anos da NFL, é a maior rivalidade Sim. da NFL. Então, eu acho assim, eu acho que tem chance, mas o time dos Steelers está muito redondo, uma grande defesa e um ataque também que vem rendendo muito bem. Provavelmente o melhor time da NFL, os Chiefs. Mas eu acho que dá para ganhar. Eu acho que seria uma aposta assim boa. Arriscada, mas boa. Infelizmente não dá pra pôr fora do board. Eu acho que, assim, o Ravens vem num momento ruim, mas lembrando especificamente aquele jogo do jogo da primeiro confronto entre as duas equipes, não foi uma grande atuação assim, o Steelers não dominou aquele jogo, foi um jogo bem equilibrado, né? Mas, assim, semana após semana a gente fala a mesma coisa, né? A gente fala a mesma coisa porque é verdade, o Lamar vem tendo um ano bem ruim pro que a gente esperava dele, né? E vai ter do outro lado uma defesa que consegue pressionar muito, a linha ofensiva sem o Ronnie Stanley, sem o Marshall Yanda, né, que se aposentou, que eram os dois melhores jogadores dessa linha no ano passado. Aí você pega o Orlando Brown, que era um excelente right tackle, você desloca ele para left tackle, e aí você enfraquece as duas posições de tackle, né? E, enfim, é um momento bem difícil que os Ravens vêm vivendo, né? E os Steelers, primeiro que já estão com a divisão bem encaminhada, mesmo com uma derrota nesse domingo. O Big Ben vem jogando melhor, que eu acho que é um sinal bem positivo aí para chances de título da equipe, enquanto a defesa dos Ravens vem mal. E você confia nessa evolução? Dele. Você confia na evolução do Big Ben? Eu confio. Eu acho que o que vai ditar se realmente os Steelers vão muito longe vai ser o Big Ben, porque só com a defesa também a gente sabe que não só a defesa em si é muito difícil. O Big Ben vem melhorando bastante com o decorrer da temporada e eu acho que ele pode até não ser hoje ser um grande quarterback, mas com essa defesa eu acho que ele é suficiente bom para o ataque ser bom. Mas Daniel, o pessoal fala que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato, e você tá dizendo que não dá para ganhar só com a defesa? Entendi. Eu acho que eu preciso rever meus conceitos. Meu palpite para esse jogo é Steelers. Eu acho que os Ravens têm muitos problemas nesse momento. Até acho que eles vão entrar com mais urgência, e normalmente isso na NFL conta bastante. Mas eu acho que é um time que tem muitos problemas nesse momento. Sim, eu também acho que dá Steelers. Vamos seguir agora para Titans e Colts. Esse jogo sim tem linha, né? Os Colts são favoritos por 3 pontos. Eles que tiveram também alguns jogadores com Covid. O DeForest Buckner foi colocado na lista dos jogadores com Covid. Ele que vem sendo o melhor defensor da equipe. O jogo que aconteceu na semana retrasada. E os Colts venceram ali com um terceiro quarto bem ruim dos Titans, interceptação, teve uma assistência ali do punter dos Titans com um punch de 17 jardas, mas os Titans vêm de uma vitória importante contra os Ravens, né? Um jogo que eles venceram na prorrogação, enquanto os Colts eles venceram um jogo difícil contra os Packers e viram o Philip Rivers
sair ali mancando, né, com problema no tornozelo. E a minha preocupação seguindo em frente, o Philip Rivers até vem jogando melhor nas últimas semanas, né? Ele começou a temporada bem pior do que ele tá agora. Mas ele é um cara que ele não pode estar com uma unha quebrada, porque o estado físico dele atualmente, eu não consigo ver um quarterback que consegue lidar com qualquer tipo de problema físico. Concordo. O Philip Rivers é assim. Eu tinha alguma fé nele esse ano, mas ele tá me decepcionando, porque assim, os Colts pra mim estão bem, apesar dele. Apesar que ele deu uma melhorada nas últimas semanas. No último jogo contra os Packers, contra aquela defesa, não sei se é um bom medidor. Mas assim, esse desfalque do DeForest Buckner pode ser muito importante, porque a gente sabe que o Derrick Henry é muito utilizado nos Titans, né? E o DeForest Buckner no miolo da linha é um dos melhores defensive tackles da NFL. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo defensivo, porque eu acho que o ataque dos Colts não é grandes coisas. E também eu não acho que esse ataque dos Titans, como a gente vem vendo que quando o Ryan Tannehill ele é pressionado, ele está tendo bastante dificuldade, eu acho também que o ataque dos Titans também não vai conseguir fazer muita coisa. Eu não consigo colocar um favorito, mas talvez eu acho que hoje eu colocaria os Titans, assim, mas por muito pouco. Eu concordo, eu iria de Titans nesse jogo porque eu confio mais no ataque de Tennessee, né? E você falou, eles correm muito com a bola, na minha opinião mais do que deveriam, mas isso é outro assunto. E sem o DeForest Buckner, os Colts perdem a grande força deles ali na linha defensiva, né? Um dos melhores defensive tackles na NFL, vem jogando em altíssimo nível desde o ano passado. O ano passado foi um ano fantástico também com o 49ers, então acho que isso vai ajudar o Tennessee Titans. E o Philip Rivers, por pior que seja a defesa dos Titans, e talvez até pior que a dos Packers, eu não acho que o Philip Rivers mancando vai conseguir produzir tanto. E é um jogo que os Titans precisam muito mais do que os Colts, né? Porque se os Titans perderem, acabou a divisão. Os Colts venceram a AFC Sul. Então eu falei do último jogo sobre o nível de urgência. Eu acho que os Titans entram com mais urgência e eu acho que eles saem com a vitória. Você deu seu palpite já? Acho que também eu vou de Titans, assim, acho que vai ser um jogo apertado, mas eu confio mais no Titans também. Vamos seguir para a segunda parte do programa agora. Eu e o Daniel vamos nos alternando aqui falando das partidas. Daniel, vamos começar por Arizona Cardinals e New England Patriots. Os Cardinals são favoritos em New England por 2,5 pontos. E os Patriots que com a derrota da última rodada contra os Texans, parece que deu adeus à temporada, né? Ficou um buraco bem grande ali para eles sonharem ainda com o wild card. Acho que já foi a hora da bandeira branca. Também acho. Eu acho que os Pretos agora já estão pensando na próxima temporada. Os Cardinals eu quero ver, porque os Cardinals, assim, o Kyler Murray vem fazendo uma temporada muito boa. Mas eu acho que ele acaba mascarando um pouco os problemas do Cliff Kingsbury. Eu acho que esse ataque poderia estar jogando muito mais em um time que parece, assim... Eu acho que é um time bom, é um time que vai para os playoffs, mas é um time que eu acho que ainda oscila. Mas do jeito que é um jogo contra os Patriots, que a temporada já foi pro saco, eu acho que os Cardinals vencem com certa tranquilidade, porque pegando o último jogo dos Patriots, foi até um pouquinho assim, constrangedor, como o Deshaun Watson fez o que quis, né? A defesa dos Patriots, que era para ser a parte que a gente esperava nessa temporada que ia redimir o ataque, né? Não tá fazendo isso. O ataque dos Patriots jogou melhor do que a defesa da equipe contra os Texans, né? E o ataque dos Cardinals, eu concordo plenamente com o que você falou sobre o Cliff Kingsbury. Eu acho que ele é uma ótima mente ofensiva, eu acho que ele arma um ataque muito bom, mas ele vai muito mal em situação de jogo. E eu acho que ele administra mal as situações de jogo, né? E do outro lado tem um mestre disso, né? O Bill Belichick, o maior de todos os tempos. Eu só não acho que vai chegar ao ponto disso importar, Daniel. Eu acho que os Cardinals vencem com facilidade. Então, falando um pouquinho dos Patriots, por isso que eu sempre fico batendo na tecla da importância de um franchise quarterback. Um franchise quarterback, ele te garante um bom ataque por vários anos. Uma defesa,
você consegue ter uma grande defesa por 2, 3 anos, depois você tem que remontá-la completamente. Então você vê os Patriots, que tinha a melhor defesa da NFL, e hoje ela não consegue fazer o time ter nenhuma campanha de 50%. Era pra gente ir se alternando aqui, mas eu queria falar sobre o Cliff Kingsbury, eu acabei me estendendo um pouco. Chargers e Bills, um jogo que promete ser bem divertido. Os Bills em casa, né, o jogo em Buffalo, são favoritos por 5,5 pontos. Assim, se o Justin Herbert... Pedir sua opinião sobre isso, Daniel. Imagina como seria o hype, a empolgação, se o Justin Herbert estivesse jogando no nível que ele está jogando nos Chargers, mas vamos dizer, com a camisa dos Bears, com a camisa dos Cowboys, com a camisa, sei lá, Os Patriots. dos Patriots, dos 49ers. A gente só falaria de Justin Herbert, né? Já estaria com o prêmio de calor do ano já com ele. Então, cara, o Justin Herbert aí, eu acho que ele vem, assim, eu não era dessa, tinha uma galera que falava que eu era o Bush, eu botava um pouco de fé nele, porque pra mim eu vi que ele era cru, achava ele cru, mas ele tem um potencial gigante. E assim, eu acho que talvez ele possa salvar a pele do Anthony Lynn, viu, porque Aí se seria não péssimo fosse, pro Chargers. nossa, ele é péssimo pro Chargers, mas se não fosse o Justin Herbert, talvez esse time estaria com 0 vitórias, porque se você for ver, as 3 vitórias dos Chargers são contra os 3 piores times da NFL. Verdade. Eu não tenho dúvida que nesse jogo, o quarterback que eu gostaria de ter seguido em frente é o Justin Herbert. Só que é um time que tem muitos problemas, e a gente falou dos problemas do Cliff Kingsbury administrando o jogo. O Anthony Lynn tem das mesmas coisas, né? O cara Pior. pior, é verdade. Ele tem, e não monta um time tão bom assim pra compensar, né? Eu acho que o Buffalo Bills é o oposto, né? Você tem um dos melhores técnicos da NFL no Sean McDermott, e você tem um dos piores no Anthony Lynn. Eu acho que é um time muito melhor armado. Eu acho que os Bills vencem e nem suarão muito pra isso. Daniel, 49ers e Rams, eu prometo que a gente vai passar um pouquinho mais rápido pro podcast não ter 3 horas e meia de duração, mas é um jogo que os Rams precisam desesperadamente. Não porque estão desesperados, mas é o jogo que eles precisam vencer se eles querem vencer essa divisão. Vencer e vencer bem, né? Porque a gente sabe a situação dos 49ers, né? E a gente vê, tipo assim, os Rams, querendo ou não, até um pouco de uma forma comendo pelas beiradas, é o seed 2 da NFC, né? E é um time que eu acho que se a defesa continuar jogando dessa forma e o ataque dos Rams continuar deste jeito, como ele vem vindo, só que com menos oscilações, é um candidato ao Super Bowl. Assim, eu gosto muito do Sean McVay, é um cara assim que eu acho que se ele tivesse um quarterback elite, o Rams teria um ataque no padrão Chiefs. Eu acho que é um jogo que o Rams tem que passar por cima e já ir para o intervalo com o jogo ganho. Concordo. Vamos seguir agora para Las Vegas Raiders e Atlanta Falcons. É um jogo que eu espero que os Raiders não estejam presumindo que será fácil. Eu sei que os Falcons foram atropelados pelos Saints, estão com head coach interino, estão pensando em 2021, e os Raiders levantaram um troféu, jogaram de igual para igual com os Chiefs, né? Mas eu gostei muito do que eu vi dos Raiders. Eu acho que é um time que eu não apostaria para Super Bowl, claro, mas não vai ser um time simples de se enfrentar nos playoffs. Mas eu ainda não confio o suficiente para achar que vai ser uma vitória automática contra um time bem inferior, como os Falcons. Eles precisam jogar, o Derek Carr precisa ser agressivo como ele vem sendo, e eu acho que ele vem sendo um dos 10 melhores quarterbacks da temporada. Então eu acredito que os Raiders vencerão, mas eu não coloco a minha mão no fogo por esse time, porque eu não acho que eles ainda estão... Se eles vencerem bem esse jogo, eu acho que é um sinal positivo de que eles avançaram uma fase, né? Porque Falcons, mesmo em Atlanta, e os Raiders são favoritos por 3 pontos, mas os Falcons, mesmo em Atlanta, é um jogo que se você é um time bom, você vence. O Saints, o jogo foi em New Orleans, mas os Saints venceram sem problemas. Então eu acho que é um jogo que os Raiders podem dar um sinal positivo ali, seguindo em frente. Daniel, um jogo que a gente definitivamente não precisa ficar muito tempo. Aliás, é um candidato aos playoffs. O New York Giants, com 3 vitórias e 7 derrotas, é um candidatíssimo aos playoffs contra os Bengals sem o Joe Burrow. Dá pra confiar que algum jogo é fácil pra esse time do New York Giants?
Eu acho que não, mas se você olhar pelo outro lado, a única razão dos Bengals ter alguma coisa não vai jogar mais nessa É. temporada, eu acho que assim, que os Giants, para mostrar alguma coisa, tem com certa tranquilidade, né? Mas assim, Daniel Jones, eu zero confiança nele. Talvez quem ganhe esse jogo seja a defesa dos Giants. É um jogo que não tem. Também não. Os Bengals já estão pensando em 2021. Vamos seguir agora. Monday Night Football, Seahawks e Eagles. E eu não aguento mais olhar um segundo pra cara do Carson Wentz, do Doug Peterson e pra esse time dos Eagles. É um time horroroso. E a gente tá aqui meses presumindo que eles vão vencer ali a NFC Leste por falta de adversário, mas eles. É um time horroroso, os Eagles, né? São um dos piores times da NFL. E vai enfrentar um Seahawks que parece ter superado um pouco a defesa que vinha sendo uma das piores da história da NFL, né? Da história recente, pelo menos. E é um bom jogo ali. Tudo bem, o Seahawks nunca joga uma partida normal, né? Então tem sempre essa, principalmente em prime time. Mas é um jogo que eles não têm motivos para não trucidar o Philadelphia Eagles. Para assim, menos que 35-12 não pode nem comemorar o Seahawks, na minha opinião, né? E eles são favoritos aqui por apenas 5 pontos. Eu acho que ali Las Vegas está pensando que o Seahawks nunca joga um jogo normal, mas eu acho que é uma partida para eles vencerem com facilidade. Daniel, Miami Dolphins e New York Jets. Tua Tagovailoa de volta ao time titular após ir para o banco no final da última partida contra os Broncos. Como é que tá o seu nível de confiança quanto ao Tua e o Miami Dolphins? Assim, é um jogo pros Dolphins passar por cima. E eu acho que assim, eu tô bem animado com o Miami Dolphins, assim, porque ano passado o Brian Flores já tinha mostrado que o trabalho dele é promissor. Agora a defesa vem jogando muito bem. O Tua começou muito bem, apesar do último jogo que ele foi bem mal, assim. Mas eu acho que é um jogo aí para os Dolphins passar por cima e continuar bem forte na briga pelos playoffs, que eu acho que é um time que vai para os playoffs. Eu acho que realmente é um jogo que eles precisam vencer sem suar muito. Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars. Um Browns, um time super estranho, né? Que vem jogando aí debaixo de temporal 3 rodadas seguidas lá em Cleveland. Vamos ver agora contra os Jaguars, que vão ter Mike Lennon como titular, né? E Nossa senhora. eu vi uma história bem interessante. Deixa eu ver se eu acho o tweet aqui rapidinho. Eu não sei se você chegou a ver. Você deve ter visto, Daniel, porque você vive no Twitter assim como eu. Deixa eu ver aqui. Eu tuitei isso. Vamos ver aqui. Baixando aqui minha timeline. Aqui, ó. O Mike Lennon, ele foi pro banco em Chicago e foi substituído pelo Trubisky. O Trubisky foi substituído pelo Nick Foles. O Nick Foles, no ano passado, ele foi substituído pelo Gardner Minshew. O Gardner Minshew foi substituído pelo Jake Luton. O Jake Luton foi substituído pelo Mike Lennon, né? Foi o círculo da vida na NFL. Cleveland Browns vence, um time mais sólido, apesar de ter muita desconfiança quanto ao Baker Mayfield. Daniel, New Orleans Saints contra Denver Broncos, jogo em Denver, e o Broncos é um time bem mais forte jogando em Denver na altitude do que fora, né? E vai ter pela frente aí o Tyson Hill. Então, é um jogo que eu quero ver porque, assim, o Tyson Hill, aí eu não acho que ele é um quarterback, franchise quarterback. E ele jogou mais ou menos bem contra os Falcons. Só que a gente sabe como que é a defesa dos Falcons. Eu acho que a defesa dos Broncos é muito superior. Pra mim, o que eu quero ver nesse jogo é o ataque do Saints contra a defesa dos Broncos e como que o Tyson Hill vai jogar. Porque eu acho que não vai ser tão fácil igual foi contra os Falcons. Vamos seguir agora Panthers e Vikings. Vikings que com a derrota para os Cowboys, acho que o sonho de chegar aos playoffs ficou bem distante. Os Panthers, que a gente ainda não sabe se será Teddy Bridgewater ou PJ Walker, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, não tá definido. Eu vi que parece que ele vai jogar. Vai jogar? Então. E o McCaffrey vai ficar de fora de novo. Mas o Panthers é um time bem treinado, né? Um time com ataque muito bem armado, tem boas peças e eu acho que vencem os Vikings, apesar dos Vikings num jogo assim em casa, nas 3 horas da tarde, eles são melhores do que contra o Cowboys em Dallas, mas acho que os Panthers vencem. Vamos passar agora pro jogo do Thanksgiving, né? Se você está escutando esse podcast na sexta ou depois, muito obrigado por ter escutado o podcast. E
Não deixe de aproveitar a promoção de Black Friday, que eu falei lá no começo do programa. Uma rodada que fica bem decepcionante, né, Daniel? Porque eu amo essa quinta-feira, é um dos meus dias favoritos de esportes do ano. E agora a gente vai ter 2 jogos, o primeiro deles, Texans e Lions. E eu tô tentando me convencer que esse jogo vai ser divertido, porque tem 2 dos meus quarterbacks favoritos, o Deshaun Watson e o Matthew Stafford. Eu tô me enganando muito, ou você acha que existe um universo que esse jogo é pelo menos divertido? Essa é a minha esperança também. Mas, assim, a gente já viu que para alguns recebedores dos dois times não vão jogar, né? Tanto o Lions quanto... Mas, assim, a minha esperança é esse jogo, porque eu tô jogando todas as fichas no Deshaun Watson e no Matthew Stafford. Sim, todo ano a gente sabe que é os Lions que jogam e os Lions colaboram, né? Os Lions nunca estão bem pra gente ter um Thanksgiving legal. Verdade. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que é um jogo. Eu acho que dá Texans, porque, cara, o Lions não tem como, cara. Matt Patricia precisa ser demitido na segunda-feira depois da acabar a temporada regular. Não dá. Ele não é o Bill Belichick e, cara, esse Matthew Stafford é triste ver esse desperdício. É mais um grande jogador aí. Não que o Matthew Stafford seja do nível do Calvin Johnson ou do Barry Sanders, né? Sim. Mas é mais uma carreira desperdiçada aí pelos Lions. Washington e Cowboys. Que jogo! Grande Nossa, jogo de futebol americano. E acredite se quiser, o vencedor desse jogo ficará pelo menos até domingo como líder da NFC Leste, com 4 vitórias na temporada, né? A gente tá em novembro. A gente não tá na semana 6, semana 7. A gente tá em novembro, semana 12. E um desses times vai estar liderando a divisão com 4 vitórias. Nesse momento, os Rams têm mais vitórias dentro da NFC Leste do que qualquer time da NFC Leste. Os Rams venceram os 4 times. É surreal essa divisão. E dito isso, eu gosto de Dallas nesse jogo. Eu achei que eles deram alguns sinais positivos no jogo contra o Vikings. é um jogo complicado, né? Porque, assim, se for pra ser ruim, eu quero que seja muito ruim e tenha muita barbeiragem, porque Aquele porque jogo que é ruim que vira divertido de tão é ruim. fumble, interceptação, o que for. Safety. Mas assim, eu prefiro o Washington do que o Dallas. Eu acho que eu gosto, eu acho que assim, essa defesa de Washington, assim, o front seven, eu acho muito bom. Eu acho que o Alex Smith, razoável pro padrão da NFC Leste, né? Acho que é suficiente, assim. Eu gosto muito do Terry McLaurin, vem fazendo uma grande temporada, sim, dentro da possibilidade, né? Vem fazendo uma grande temporada e os Cowboys eu não confio muito não, porque apesar que a defesa melhorou, mas Mike McCarthy eu não, já tinha motivo para não gostar dele, nos Cowboys gostando menos ainda. Bem, é isso. Falamos de todos os jogos dessa semana 12. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho? O pessoal NFL barra bigode, tanto no Twitter quanto no Instagram. NFL Eu barra? no, não é barra não, é underline, né? Underline. Underline. Na verdade, a gente tá no Twitter, no Instagram, né? No Twitter sou eu. A gente aí vive direto aí com notícias, curiosidades, bastante estatísticas assim, básicas e umas um pouco mais avançadas. E já tá 24 horas por aí. Também falo, a gente, assim, eu não sou especialista, mas geralmente eu sempre acompanho o college também. E tamo lá. Então é isso, siga lá ele lá no Twitter e acompanhe nas outras redes sociais também. Podcast Cara dos Esportes volta de domingo para segunda com análise de todos os jogos. Tem Esquenta NFL também esse final de semana, que será gravado por conta da eleição aqui no Brasil. Mas eu devo postar o programa no sábado. Talvez eu poste domingo de manhã, mas provavelmente no sábado. Vou gravar com o Caio Miari. Não percam as entrevistas, tenho postado uma por semana lá no canal no YouTube. Se inscreva lá. Não deixe de aproveitar. Se você não é apoiador, não deixe de aproveitar a promoção lá do Black Friday. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.